Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática e continuando, o assunto da última aula da semana passada, nós vamos estudar hoje sobre as relações métricas nos polígonos regulares, né? Antes da gente estudar as relações métricas, a gente tem que lembrar de algumas informações vistas na última aula a respeito dos elementos, de um polígono regular. Então, a gente tem o centro do polígono, que é o centro O das circunferências, tanto circunscrita como inscrita. O raio do polígono, ele é o raio da circunferência circunscrita, que está dentro do polígono. O ângulo central do polígono é formado por dois raios consecutivos, tá? Por exemplo, para um hexágono que tem 6 lados, a gente vai pegar 360 e vai dividir por 6. Então, a gente sabe que um hexágono regular, ele tem todos os seus ângulos medindo 60 graus, tá? E a apótema do polígono, né? Então, eu quis trazer esse conteúdo para vocês, para a gente poder trabalhar, com a figura do apótema, tá? O apótema, ele vai ser um segmento com os extremos no centro do polígono e o outro extremo no ponto médio de um dos seus lados. Como ele é um polígono regular, todos os lados são iguais, né? Então, não importa para onde você aponte, você sempre vai ter um apótema, que vai do centro do polígono até o ponto médio de um dos seus lados, tá bom? E o apótema sempre vai ser perpendicular, tá? É como se eu estivesse medindo a altura, de um triângulo, por exemplo, ela sempre tem que ser perpendicular ao lado da base, ok? Sabendo disso, agora a gente vai dar uma analisada nessa figura, que é um triângulo equilátero, tá? Aonde ele tem os 3 lados iguais. Se a gente for lembrar, então, 3 lados iguais, cada ângulo do triângulo equilátero vai possuir 60 graus, porque a gente tem aí a soma dos ângulos internos, de um triângulo é 180. Então, como ele tem 3 lados, se a gente dividir 180 por 3, a gente obtém cada ângulo interno sendo 60. Então, esse triângulo da figura 45, ele tem um centro em O, Ele é um triângulo equilátero com centro em O. E se eu traçar uma linha perpendicular, à base desse triângulo, formando esse segmento OM, aqui, ó, a gente forma justamente o apótema, tá? E aí eu vou chamar esse apótema de A3, tá certo? Enquanto o raio desse polígono, ele é o segmento que vai do O até o A. Então, eu vou chamar de raio. E dessa forma, a gente tem aqui um triângulo retângulo, cujos catetos são A3 e o outro cateto é a metade de um lado, Então, se eu chamar o lado desse triângulo de L3, esse outro cateto vai ser L3 dividido por 2, tá? E a hipotenusa desse triângulo retângulo é o R, que é o raio, tá bom? Então, agora a gente vai determinar os valores de A3 e os valores, de R, tá? Apenas utilizando as relações métricas dos triângulos, tá? Bom, se eu fizer algumas medições aqui, ó, alguns tracinhos, eu vou descobrir que, na verdade, esse triângulo equilátero, ele pode ser dividido em 3 triângulos isósceles, tá? E cada ângulo central desse triângulo, ele vai medir 120, porque se são 3 triângulos iguais,
eu vou ter 360 dividido por 3, que é 120, tá? Então, cada ângulo desse aqui, ó, mede 120 graus. Agora, considerando esse triângulo OMA, que é o triângulo retângulo, que na verdade é a metade desse triângulo isósceles que a gente acabou de traçar dentro do triângulo equilátero. Então, a gente tem aqui, ó, essa medida sendo 120, e como aqui é um triângulo isósceles, né, os dois lados são iguais, esses dois ângulos também são iguais. Então, eu vou dividir 120 por 2, e eu descubro, então, que o ângulo OM não, na verdade tá certo, MOA, né, MOA, sendo que o ângulo tá em O, ele vai ser exatamente 60 graus. Agora, como esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus e eu tenho um triângulo retângulo, eu posso utilizar a relação métrica aqui do seno, tá bom? Então, esse ângulo aqui sendo de 60 graus, eu posso calcular o seno de 60. Como que a gente sabe, né, as relações métricas aqui, vamos relembrar? O seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 60? É justamente o meu L3 sobre 2. E quem é a minha hipotenusa? A hipotenusa é o R, que é o raio. Como aqui eu tenho a divisão, né, de duas frações, eu primeiro vou substituir o valor do seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a... Eu vou pegar a primeira fração, que é L3 sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, como a segunda é R sobre 1, então aqui vai ficar 1 sobre R. Continuando essa multiplicação aqui, a gente tem raiz de 3 sobre 2. L3 vezes 1 é L3. E 2 vezes R é 2R. E agora, a gente pode fazer uma regra de 3, né? Então, ó, 2R raiz de 3 é igual a 2L3, tá? Como aqui os dois lados eu tô multiplicando por 2, eu posso tranquilamente cortar esse 2 que tá aqui, sobrando apenas R raiz de 3 igual a L3. Então, eu acabei de encontrar a minha primeira relação, que é o valor do raio. O raio vai ser igual ao lado desse triângulo sobre raiz de 3. Ou ainda, né, eu posso reescrever aqui o valor de L3 é igual ao raio vezes raiz de 3. Agora, para a gente descobrir o valor de A3, que é o meu apótema, eu preciso utilizar a relação do cosseno, tá? Porque se eu quero descobrir o A3, e o A3 é um cateto, o cosseno desse ângulo, né, aqui, ó, lembrando que esse ângulo é um ângulo de 60, a gente vai ter o cosseno sendo o cateto adjacente. Então, aqui, ó, cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu vou ter aqui o cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é justamente o meu A3, sobre a hipotenusa, que é o meu R. Então, aqui eu posso fazer
a relação, né? Vamos dar uma olhada lá na tabela, no meu cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, a gente volta aqui, substitui cosseno de 60 por meio. Repete o A3 sobre R. E aí, agora a gente tem a relação, né? Ó, 2A3 é igual a R. Então, se eu quero saber o valor de A3, A3 vai ser o R sobre 2. Então, a gente agora descobriu duas relações, tá? Essas relações aqui são importantes. Quando a gente está de frente de um triângulo, a gente, para achar o valor do lado desse triângulo, é só descobrir o raio e multiplicar por raiz de 3, tá? Então, essa é a primeira relação. E a segunda relação é o apótema. Lembrando que esse 3, tá? É porque o polígono tem 3 lados, tá bom? Então, um polígono de 3 lados, para a gente saber o valor do lado, é o raio vezes raiz de 3. O apótema de um triângulo, ou seja, de um polígono de 3 lados, é igual ao raio dividido por 2, tá? Então, essa é a relação que a gente tem relacionado aí ao triângulo, tá? Então, agora, da mesma forma que a gente fez com o triângulo, a gente pode fazer com o quadrado, e vocês vão perceber que a gente pode fazer isso com qualquer polígono regular, tá? Porque a lógica é essa, tá? Então, um polígono regular, como ele tem sempre o mesmo valor, né, de lados e de ângulos, então, toda vez que a gente dividir um polígono regular, a gente vai obter triângulos, e esses triângulos vão ser isósceles, e aí a gente consegue calcular, através do ângulo central, algumas medidas dos triângulos que são retângulos dentro desse polígono, e dessa forma a gente consegue encontrar os valores, né, de lado e de apótema, utilizando apenas as relações trigonométricas, tá certo? Então, vamos agora para o quadrado. No quadrado dessa figura aí, 46, a gente tem o centro O, né, o ponto O, que é o centro. E da mesma forma, né, o quadrado, como ele tem 4 lados, então, se eu traçar aqui, ó, esses segmentos de reta, eu vou ter 4 triângulos isósceles, tá? Aonde esse lado é igual a esse lado e esse lado é diferente, tá bom? Se eu tenho 4 triângulos iguais e esse ângulo central aqui, ó, né, todo o centro é 360, então, se eu pegar 360 e dividir por 4, eu obtenho 90 graus. Então, cada ângulo central desse aqui, ó, cada ângulo desse aqui mede 90 graus. Então, esse triângulo aqui de baixo, ó, eu tenho também um ângulo de 90 graus, só que a medida da metade desse triângulo é a metade de 90, que vai ser 45 graus, tá? Então, aqui eu tenho 45. E aí, a gente vai usar as mesmas técnicas que a gente usou para fazer o cálculo do triângulo, tá bom? Então, para a gente encontrar o valor do lado de um quadrado, né, que é o L4, a gente vai usar o seno. Então, vai ser aqui, ó, o seno de 45. O seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, mais uma vez, né, esse é um quadrado. O quadrado, o valor do lado dele, eu chamei de L4. E aí, eu tenho que esse segmento aqui, que vai do ponto O até o M,
ele é um segmento perpendicular que divide esse triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos, tá bom? E cada triângulo retângulo desse tem o lado, né, sendo o L4, que é a medida do lado do quadrado, dividido por 2, ou seja, a metade do valor do lado, tá bom? Então, por isso que aqui tá L4 sobre 2, beleza? Então, o seno de 45, ele vai ser o cateto oposto, que é o L4 sobre 2, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o raio, tá bom? Olhando lá na minha tabela, ângulo de 45, o seno de 45 tá aqui, ó. É raiz de 2 sobre 2, tá? Então, vou substituir aqui raiz de 2 sobre 2. Aqui eu vou manter o L4 dividido por 2. E como nós estamos multiplicando, né, dividindo por R, então, uma divisão entre frações, né, eu posso multiplicar pelo oposto da segunda fração. Imaginando que aqui eu tenho R sobre 1, então, eu vou multiplicar por 1 sobre R, ok? Resolvendo aqui, a gente vai ter a raiz de 2 sobre 2, igual a L4, dividido por 2R. Fazendo a regra de 3, eu tenho 2L4 igual a 2R raiz de 2. E o meu L4, por final, vai ser 2R raiz de 2 dividido por 2. Então, eu posso tranquilamente, né, cortar esse 2 com esse 2. E eu vou ter no final o valor do meu lado do quadrado, que é R raiz de 2. Agora, calculando o valor do apótema, tá? O apótema de um quadrado, né? De uma figura de 4 lados, tá bom? Para calcular o apótema, eu vou usar o cosseno, ó. O apótema, que é o A4, ele é um dos meus catetos desse triângulo retângulo. No caso, é o cateto adjacente ao ângulo de 45, por isso que eu vou usar o cosseno. Então, eu vou colocar aqui, ó, cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente, que é justamente o meu A4, sobre o raio. Então, voltando na minha tabela, quanto que é o cosseno de 45? Também é raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo raiz de 2 sobre 2, é igual a A4 sobre o raio. Multiplicando em cruz, eu vou ter 2A4 igual a R raiz de 2. Então, o meu A4 vai ser R raiz de 2 sobre 2. Então, pessoal, o que a gente prova, né, fazendo todos esses cálculos? Ai, mas se eu souber que o lado de um triângulo, ele é o raio vezes raiz de 3, e o apótema do triângulo é o raio sobre 2, eu preciso fazer todos esses cálculos, todo esse rolê para chegar no resultado? É claro que não, né? Agora, se você tiver uma mente brilhante, onde você consegue decorar todas as fórmulas para saber os valores de todos os polígonos, né? Fórmula de lado, de área, fórmula de volume, parabéns para você. Mas quando a gente utiliza das informações, né, de algumas informações básicas, a gente consegue chegar no mesmo resultado, apenas fazendo as manipulações, né, algébricas, enfim, trigonométricas. Se a gente souber algumas informações, a gente consegue resolver qualquer exercício, tá bom? Agora, gente, para finalizar,
a gente vai fazer esse mesmo teste que a gente fez num polígono de 3 lados, que é o triângulo, e um polígono de 4 lados, que é o quadrado. A gente vai fazer esse teste no hexágono, que é um polígono de 6 lados, né? Para ver se todas essas regras, essas fórmulas, elas dão certo e funcionam, tá bom? Então, no hexágono, a gente sabe que o hexágono, ele tem 6 lados iguais, né? Então, se eu traçar aqui, ó, olha que interessante. Cada vez que eu traço um raio do centro até um dos vértices desse hexágono, a gente tem aí a formação de 6 triângulos equiláteros, aonde a medida do raio, tá? Ela é igual à medida do lado desse triângulo, tá bom? Então, fazendo essa correlação, a gente vai pegar novamente, né, esse triângulo equilátero, a gente vai dividir no meio, traçando a apótema, que vai ser o meu A6, porque ele é um polígono de 6 lados. E o valor do raio, né, é o próprio valor do lado, tá certo? Então, a gente tem aí o lado, que é L6, dividido por 2, tá bom? Então, utilizando novamente, né, as relações, então a gente vai fazer aqui, ó, o hexágono, né, toda a soma dos ângulos internos do hexágono. A gente vai ter aqui, ó, um ângulo central 360. Quantos lados tem ou quantos triângulos a gente tem aqui? Não são 6? Então, eu vou pegar 360 e vou dividir por 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, 360 dividido por 6, que vai dar 60. E justamente coincide com a informação que a gente tem de que todo triângulo equilátero, né, os seus ângulos internos são de 60, porque se ele tem 3 lados, 3 vezes 6 dá 18, a soma dos ângulos de um triângulo é 180 sempre, tá bom? Então, a gente sabe que este triângulo aqui, né, que esse ângulo grandão aqui, vale 60 graus, consequentemente, esse embaixo aqui, ó, vai valer a metade, que é 30, ok? Então, esse 60 dividido por 2 vai dar 30, tá? Então, como que eu vou calcular o valor de L6 dividido por 2? L6 dividido por 2, que é um dos meus catetos, imaginando aqui que eu tenho um ângulo de 30 graus, eu vou utilizar a medida do seno, né? Sempre o seno para calcular o lado e o cosseno para calcular o apótema, tá bom? Então, ó, o seno do meu ângulo de 30 vai ser igual a L6 dividido por 2 sobre quem? Sobre o meu raio, tá certo? Se eu voltar lá na minha tabela, quanto que é o seno de 30? É meio. E depois eu vou usar o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, seno de 30 é meio. Aqui eu vou ter L6 dividido por 2, vezes o oposto, né, da segunda fração. Então, vai ser 1 sobre R. Resolvendo, a gente vai ter L6 sobre 2R. E aí, a gente tem 2L6 igual a 2R. Então, o valor do meu L6 é 2R dividido por 2. Cortando 2, eu tenho que o lado do meu hexágono, ele vai ser exatamente igual ao raio, tá bom? Como a gente até já tinha
visualmente descrito isso no início do exercício, né? Do exemplo, tá bom? Agora, calculando o apótema. O apótema aqui é o meu A6, ele vai ser utilizado, né, para calcular o cosseno, tá bom? Então, vai ser cosseno de 30, que eu já sei que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 vai ser o meu apótema, que é o A6, sobre o raio, tá? Vamos continuar aqui do lado. Cosseno de 30, eu já sei que é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao apótema sobre o raio. Então, o meu apótema, né, ó, 2 apótema é igual a R raiz de 3. Então, a gente vai ter o apótema sendo R raiz de 3 sobre 2, tá? Então, dessa forma, a gente consegue aí relacionar 3 polígonos regulares, né? E para finalizar, gente, aqui a gente tem um resumo, né? Tá aí no livro de vocês também, de acordo com os lados do polígono. Então, a gente tem um triângulo equilátero valendo aí lado 3, quadrado lado 4, o hexágono lado 6, tá? Então, para eu descobrir o valor do lado de um triângulo, é só usar R raiz de 3. O lado de um quadrado, R raiz de 2. E o lado do hexágono é o próprio R. Já o apótema do triângulo equilátero é R sobre 2. O apótema do quadrado é R raiz de 2 sobre 2. E o apótema do hexágono é R raiz de 3 sobre 2, ok? Então, agora vocês podem fazer os exercícios da parada obrigatória. Olha lá, parada obrigatória da página 26 e 27, tá bom? Então, os exercícios lá da página 26 e 27 é justamente para você fazer a medição aí, calcular o perímetro, né, de um triângulo, percebendo sempre que esses polígonos, eles estão sempre inscritos dentro de uma circunferência, né, porque são polígonos regulares, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido, tá? Depois, essa aula vai estar, né, disponível aí para vocês, quando vocês chegarem em casa, se quiserem rever, se quiserem assistir de novo para aprender um pouquinho mais, para tirar algumas dúvidas. Visualiza o vídeo, curte, e se tiver alguma dúvida, pode me chamar no chat, tá bom? Um grande beijo para vocês, tô com saudade, viu? Tchau, tchau.